tortuosos. Afinal, Jesus nos orienta lá em Mateus 12:36, que de toda a palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo final. Para os trinitarianos convictos, este assunto é o cerne de sua crença, isto é, provando-se que o Espírito Santo possui personalidade própria, prova-se a existência de um trio de pessoas que, segundo este credo, respondem pelo exercício da divindade. Sem que o Santo Espírito de Deus, o qual é especialista em converter-nos de nossa suposta sabedoria para as verdades, muitas vezes tão simples, da palavra de Deus, sabemos da ineficácia de nossos argumentos ou textos bíblicos que venhamos a apresentar com a finalidade de convencer aqueles que já têm uma ideia formada, mas neste estudo apresentaremos as bases bíblicas para a sustentação de nossa mensagem, uma vez que acreditamos ser o desejo de Deus que as coisas espirituais se discernam espiritualmente. 1 Coríntios 2:13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É do conhecimento geral que quando alguém evoca a pessoalidade do Santo Espírito de Deus, ela o faz imaginando ter como base bíblica os textos que supostamente conferem ao Espírito Santo ações típicas de um ser pessoal. Mas isto não é suficiente para tal conclusão, pois a mesma Bíblia também atribui ao espírito do homem ações pessoais, sem que isto nos leve a crer que nosso espírito seja uma pessoa independente de nós mesmos. Vejamos alguns exemplos. Gênesis 41:8. O espírito de Faraó perturbado. Esdras 1:1. O espírito de Ciro despertado. Jó 6:4. O espírito de Jó sorve. Jó 20, versículo 3. O espírito de Zofar responde. Salmos 77:3. O espírito de Asaf desfalece. Isaías 26:9. O espírito de Isaías buscou. Ezequiel 3:14. O espírito de Ezequiel excitou-se. Atos 17:16. O espírito de Paulo revoltou-se. 1 Coríntios 14:15. O espírito de Paulo ora e canta. E por último, 2 Coríntios 7:13. O espírito de Tito recreou-se. O que as Escrituras nos ensinam é que há algumas ações que Deus e seu Filho, de maneira pessoal, não podem efetuar, mas que em forma espiritual podem. Vejamos alguns exemplos. 2 Pedro 1:21. A profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo seu Espírito. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Há também algumas atitudes relatadas na Bíblia referente ao Espírito de Deus, onde não podemos conciliá-la com a ideia de um ser pessoal. Avaliemos os seguintes versículos. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. 2 Reis 2:9. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E por último, 1 Tessalonicenses 4:8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus,
que vos dá o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus nos faça compreender estas verdades e que possamos afirmar com toda a fé: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Fraternalmente, o irmão Heráclito Fernandes da Mota. E que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão Jorge, pela sua participação. Que Deus continue te abençoando e que você possa a cada dia estar buscando a presença de Deus e assim falando o que realmente diz a sua palavra. Dê um abraço forte aí na nossa querida irmã Lenita e os demais que aí residem com o irmão. Também quero mandar um forte abraço ali para minha esposa e meus filhos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Azeiro, e também a todos os meus irmãos, filhos dos meus pais, né, que também alguns estão nos ouvindo agora também pela Rádio Azeiro. Que Deus também possa lhe abençoar, meus irmãos, e meus irmãos também em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. De meditação. E cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. Que dignidade pode haver na morte? Fato tão triste e indigno. Em nosso texto de hoje, porém, anjos cantam que Jesus é digno, mesmo que tenha sido morto. Por que isto? João viu nas mãos de Deus um livro contendo o destino da humanidade. Ninguém foi capaz de abri-lo. Quem se atreveria a ir até a Deus e tirá-lo de suas mãos? Bem que tentamos às vezes. Imaginamos-nos donos da situação, donos do nosso caminho, como se por nossos atos bons pudéssemos granjear méritos diante de Deus. A cena no céu mostra que diante do Senhor Deus ninguém pode se elevar. O nosso destino nas mãos do santo e justo Deus não pode ser outro senão condenação. Mas eis que vem o Cordeiro, Jesus, que tinha sido morto, toma o livro e passa a abri-lo. Ele é o digno, com sua obra